Muito bem, boa noite. Que bom que você tirou um tempinho hoje para estar aqui na casa de Deus, para vir aqui ouvir a palavra dEle, aproximar-se dEle e também para poder louvar, adorar. Deus faz bem para a gente, faz muito bem para nós. A gente respira um ar diferente e a semana tende a ser uma bênção, tende a ser assim uma semana acima das expectativas quando a gente começa perto de Deus. Então eu tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para você nessa noite. E durante essa semana Ele tem algo muito especial para você também, amém? Seja bem-vindo também você que está nos assistindo pela internet, nos acompanhando aí da sua casa. A gente convida também para que você possa estar presente aqui em uma outra ocasião aqui junto, para sentir um pouquinho do calor humano. Ok, nós estamos aqui numa semana, numa série de domingos especiais. E a gente tem aqui um presente para você que está vindo todos esses domingos. São ao total 6 domingos. Nós começamos no dia 13 de agosto e vamos até o dia 17 de setembro com esses domingos especiais. O tema Verdade que Liberta. E para você que é visitante, amigo da igreja, foi convidado por alguém, esse aqui é o presente para você, tá? O livro Caminho a Cristo, um livro aqui de edição de luxo, vem dentro dessa caixinha bonita, dessa embalagem bonita, e para você receber ele, você precisa ter 4 presenças na série. Então lá na recepção, na entrada, você deve ter sido abordado lá com um abraço. Tem uma cartelinha que o pessoal entrega para você, que é essa aqui, e cada vez que você vem, você recebe um carimbo. Quando você completar 4 carimbos, você retira o seu livro lá, tá bom? É presente para todos os que completarem, então, esse desafio aí de vir 4 vezes. Hoje nós estamos no 3º dia, então se você está vindo a primeira vez, dá tempo de ganhar ainda. Porque até o dia 17 tem exatamente 4 domingos. Então não perca aí esse presente que tem para você. E você que é membro da igreja, está trazendo um amigo e trouxe ou vai trazer esse amigo 4 vezes, você vai ganhar um DVD da Novo Tempo, um DVD de música de um dos grupos que tem CD lá gravado. Você também ganha, tá? Você também pega a cartelinha, marca ali que você é membro da igreja e também vai receber o seu presente, ok? Se você não fez isso, olha, eu vou dar uma dica para você. Aproveita, né? Enquanto o pessoal está lá, não tem problema, eu perdoo. Você pode ir lá pegar o carimbo ou no final do culto também, tá? Outra coisa, no começo, lá na entrada, eles estão entregando esse cartãozinho que a gente vai usar. Guarde ele contigo aí, com a caneta, com o lápis, que a gente vai aproveitar isso durante a mensagem. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês, para nós irmos para o tema dessa noite, para a gente conversar um pouquinho então sobre a palavra de Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar. Pai querido, obrigado Senhor, porque o Senhor é muito bom para nós. O Senhor apresenta, Senhor Deus, as tuas verdades, verdades que libertam, que nos ajudam a entender, Pai, a sair da dúvida, a sair da angústia. E também, Senhor Deus, nos transmite poder para vencermos as amarras que nos prendem. Nós cremos que o Senhor é esse Deus. E a partir do momento que nos aproximamos do Senhor, que estudamos a Tua palavra, o Senhor pode operar essa libertação. Então, não sei, Pai, não conheço a vida a fundo de cada um que está aqui nessa noite, mas o Senhor conhece e sabe os motivos pelos quais eles estão aqui. Foi o Senhor quem os trouxe. Então que de alguma forma, Senhor Deus, o que nós vamos conversar essa noite, os textos que vamos explorar, que eles possam falar ao nosso coração, possam dizer aquilo que nós precisamos. Eu te peço isso, Senhor Deus, pela graça, pelo poder, Senhor Deus, do Senhor Jesus, pela atuação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Eu quero só, para você que está vindo hoje a primeira vez, nessa série, fazer aqui uma recapitulação simples do nosso tema, para você entender, e já vou apresentar o tema também que nós vamos falar essa noite. A série tem o tema aí, Verdade que Liberta, e nós entendemos que todos nós somos de alguma forma escravos do pecado, situações, doenças, algum problema que a gente enfrenta, um temperamento difícil, a maldade que está no nosso coração, o mundo em que a gente vive prende e faz a gente sofrer. E a Bíblia tem uma boa notícia que nós chamamos de evangelho. Evangelho, a palavra evangelho
é a grande notícia que a Bíblia tem para nós. E o próprio Paulo, ele vai dizer lá em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos que creem. Então essa é a verdade que liberta. O Evangelho, essa notícia, é a notícia que pode, fazer a nossa vida ter um novo sentido. Pode fazer a gente ser livre de tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos faz sofrer, desse mundo, de uma forma geral. Mas esse Evangelho não é uma notícia isolada, ele é uma notícia completa. É como um livro com seus capítulos. E para nós podermos entender essa notícia, a gente precisa ler esse livro. A gente precisa compreender esses capítulos que formam essa notícia. Se eu chegar e dizer assim, olha, o Evangelho é Jesus. Aí vem um monte de perguntas, então a gente tem que entender o que vem antes de Jesus, o que vem depois de Jesus, qual é a resposta. E nós dividimos então esses 6 domingos em 6 capítulos. Capítulos que formam essa notícia. Primeiro nós conversamos aqui sobre a origem do mal. Por que sofremos, por que vemos o mal acontecendo diante dos nossos olhos, enfrentamos o sofrimento. A gente conversou um pouquinho sobre isso e nós vimos que, em resultado geral, que nós vivemos num planeta que um dia foi, entrou em rebelião contra Deus. Existe um grande inimigo, um grande rival que um dia quis puxar o tapete de Deus, tomar o lugar dele, lançou dúvidas sobre o caráter de Deus, tomou como desejo ser rei e, começar um reino para ele mesmo, mas utilizou mentiras, utilizou artimanhas, enganos, e ele de certa forma teve êxito quando fez a proposta para Adão e Eva. E Adão e Eva, nossos pais, decidiram virar as costas para Deus e simplesmente entraram ali no argumento de que Deus estava meio que prendendo eles e eles poderiam ser felizes sozinhos, poderiam ser livres, fazer o que quisesse. Foi a mentira que esse inimigo colocou no coração de Adão e Eva. Desde então, esse nosso mundo entrou em uma rebelião contra Deus, se afastou de Deus, foi longe. E todo o sofrimento e maldade que conhecemos é resultado disso, ok? O segundo capítulo a gente falou sobre a queda, os resultados desse afastamento, dessa rebelião. Vimos como o ser humano se tornou mal, como o pecado entrou dentro de nós de uma forma tão forte, a fazer a gente ser inimigo de Deus, a não querer saber de Deus, a andar na direção oposta, fazer da gente escravo de nós mesmos. Pastor Oswaldo falou sobre isso aqui, falou sobre o Salmo 51, ele disse lá que, citou um salmo que Davi fala, que eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe, desde novinho, desde nascido, nós estamos na direção oposta. E surge então a necessidade de um remédio, de algo que resolva esse problema. E é justamente o que nós vamos falar aqui nessa noite. Vamos falar um pouquinho sobre a cruz. E esse vai ser o nosso terceiro capítulo, então a gente vai tentar entender um pouquinho a cruz. Eu sei que você já estuda muito isso, você já ouviu falar disso, mas eu tenho certeza que alguma coisa diferente Deus pode falar nessa noite para você, alguma compreensão diferente Deus pode falar. Eu vou ler 4 textos e a gente vai tentar aprofundar um pouquinho esse tema, tá bom? Eu queria convidar você então a abrir o primeiro texto que a gente vai ler, que é o texto de Gênesis 3. Você vai abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 3 e eu já vou dizer o versículo para você. Gênesis capítulo 3. Pode abrir a sua Bíblia, se você tem o celular aí também não tem problema, você pode achar no seu celular. Só vou dar a dica que o pastor Paulo gosta de dar aqui. Deixa o celular aí no modo avião para não chegar nenhuma mensagem e você perder a atenção. Enfim, quando a gente fala sobre a cruz, a gente tem que entender um pouquinho o porquê da cruz. Estudado já os 2 primeiros capítulos, a gente chega numa encruzilhada. Veja, Deus foi colocado diante de um dilema. E diante desse dilema, para resolver esse dilema, Ele fez um plano, estruturou um plano para resolver a situação em que o mundo entrou, em que o ser humano entrou. Qual é o dilema que Deus enfrentou? Qual é o dilema que Ele foi colocado? Vou fazer uma pergunta para vocês.
Quando Lúcifer, o anjo que se rebelou, quis puxar o tapete de Deus, fez aquela bagunça no céu, Deus teve um problema, certo? E ele tinha que resolver esse problema. Deus sabia quais as consequências em que isso iria chegar, sim ou não? Lógico. Quando aconteceu o problema no céu, Deus, que conhece o fim desde o princípio, ele olhou e ele viu toda a maldade que esse inimigo iria causar aqui no nosso planeta, inclusive. Eu pergunto para vocês, Deus se coloca dentro de uma encruzilhada, o que ele deveria fazer? Bom, ele tinha uma opção simples. Deus, como criador do universo, como aquele que tem todo o poder, ele poderia pegar, destruir Lúcifer, destruir aqueles anjos que se rebelaram também, e está resolvido o problema. Poderia ou não poderia? Poderia. Deus poderia ter feito isso. Quando Adão e Eva aceitaram a proposta de Satanás, da serpente, e viraram as costas para Deus, disseram, ok, a tua proposta é melhor do que a de Deus. Deus sabia o que iria acontecer, a degradação em que o ser humano iria cair, a situação que enfrentaríamos ano após ano, pior. Sabia ou não sabia? Deus sabia. Então ele tinha uma decisão dura a tomar. Ele podia, como Deus criador, ter simplesmente pegado a borracha, apagado o pontinho, planeta Terra do universo, e feito um outro. Poderia ou não poderia? É lógico que ele poderia. Então Deus tinha um dilema, só que o dilema, ele está justamente aqui, porque a Bíblia diz que Deus é amor. E se Deus é amor, como que ele poderia fazer isso? Pegar, apagar da existência os seus filhos, que ele criou com tanto amor. Como que ele poderia colocar os anjos num paredão e metralhar todo mundo e acabar com o problema assim? É fácil, parece, né? Mas Deus é amor. E como ele é amor, isso não combina, não dava para acontecer. O que eu faço então? O que Deus faria? Olha o dilema. Tem um problema, eu sei que no futuro as coisas vão ficar difíceis, mas eu não faço isso porque não é a minha natureza, eu sou amor, Deus é amor. Como ele poderia fazer isso? Então ele se coloca diante de um dilema. E ele tem um problema muito sério para resolver. Esse problema é um problema duplo, veja. É um problema duplo porque envolve dois aspectos. Primeiro, Deus tem aqui um problema de relacionamento para resolver. O relacionamento lá no Jardim do Éden, entre Deus e o ser humano, foi rompido, ok? O inimigo conseguiu colocar um quê de desconfiança, quando ele disse assim para Adão e Eva, olha, se vocês comerem desse fruto aí, que Deus está dizendo que vocês não devem comer, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. E olha, isso é muito bom. Adão e Eva, acho que Deus está escondendo algo de nós. Então aqui se rompe o relacionamento. O ser humano passa a desconfiar de Deus. Depois que ele come do fruto, vocês lembram, o ser humano se esconde de Deus, ele tem medo. Deus se encontrava com o ser humano para conversar na viração do dia, a Bíblia diz lá em Gênesis 3 assim, mas naquele dia Adão e Eva fugiram, se esconderam e Deus foi procurar eles. O que aconteceu? Rompeu o relacionamento. Então Deus precisa reatar isso. E a coisa ficou cada vez pior, né? Pois Caim fugiu do jardim ali da presença de Deus e fez uma cidade para ele, excluindo Deus totalmente. Depois Isaías vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Um problema sério de relacionamento. Deus, que é a fonte da vida e a fonte do amor, é dele que brotam essas coisas, é dele que brota a felicidade. O ser humano vai na direção oposta, ele não quer saber de Deus. Ele tem um problema sério de relacionamento. Esse é o primeiro problema que Deus tem que resolver nesse dilema. O segundo problema que Deus tem que resolver nesse dilema, eu vou chamar aqui de problema judicial, certo? Porque na medida em que o ser humano se afastou de Deus, ele começou a pecar, ele começou a tomar suas próprias decisões, errou. Ele começou a magoar o coração de Deus, quebrar as leis, quebrar os mandamentos. Ele começou a cometer erros e se tornar maldoso e fazer, às vezes sem querer, mas às vezes assim, planejado, mal planejado. E Deus, lógico, como amor, um Deus que dá liberdade, ele tem as suas leis. Por que leis? Lógico, a gente sabe que liberdade tem responsabilidade, sim ou não? Dentro de uma sociedade, para que as pessoas vivam felizes, é preciso ter leis, certo?
Porque a minha liberdade acaba quando começa a do outro. Imagina só se eu pudesse fazer tudo o que eu quisesse, e alguns confundem liberdade com libertinagem. Fazer o que quiser. Então eu poderia matar uma pessoa, eu quero matar, eu quero ser feliz assim, eu vou matar. Mas isso é uma sociedade de amor, existe assim? Não, tem que ter leis, para que possa haver boa convivência. Então o ser humano começou a quebrar essas leis, começou a viver de uma forma, libertina. E ele foi acumulando pecados, muitos pecados. Então Deus disse o seguinte, olha, eu tenho que resolver esse negócio. É um problema judicial. Começou a dever no cartório. Então como Deus resolve tudo isso? Como Deus resolve tudo isso? Bom, aí que a gente entra no texto que vocês abriram, que é Gênesis 3, versículo 15. Deus então efetuou um plano, Ele efetuou uma estratégia, Ele planejou algo, Ele fez provisões para resolver esse problema, ok? E Apocalipse 13, verso 8 diz que Ele fez esse plano desde a fundação do mundo. Quando Ele viu que as coisas iam ficar difíceis, Ele fez um plano. Gênesis 3,15, o contexto aqui, Adão e Eva acabaram de pecar, Deus reúne os dois, Ele fala como que as coisas vão ficar difíceis a partir dali. Ele diz, olha, agora vai acontecer isso, as coisas vão ser difíceis, o sofrimento vai entrar e tal. E no meio de tudo isso, Ele dá uma pincelada, Ele começa a revelar qual é o plano que Ele tinha para resolver o problema. Olha o que Ele diz, Gênesis 3,15, diz assim, você abriu aí? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ele está falando ali com a mulher e a serpente, né? Símbolos aí o próprio Satanás e também todos as suas estratégias. E a mulher, lógico, os nossos pais, o gênero humano. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. E agora ele faz uma promessa: este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em outras palavras, Deus aqui, Ele reúne, ali Ele começa a falar do que ia acontecer, e no meio de tudo isso Ele diz, olha, vocês agora, mulher e serpente, vocês vão a vida inteira ter problemas. A serpente vai toda vez ficar mordendo o calcanhar da mulher, vai causar sofrimento para o ser humano, vai fazer vocês sentirem dor, vai levar vocês para o buraco, literalmente. Mas um dia, um descendente da mulher vai nascer. E esse descendente vai pisar na cabeça da serpente. Aqui é a primeira vez na Bíblia que Deus ele dá uma pincelada. Ele diz o seguinte, ó, é assim que eu vou resolver esse problema. Eu vou fazer nascer alguém especial que vai pisar na cabeça da serpente. Alguém vai surgir no cenário para resolver esse problema. Então, ele faz a promessa aqui do Messias. Alguém vai surgir para resolver o problema. Adão e Eva deveriam morrer, problema judicial, mas ele oferece uma esperança, diz, não, vocês vão ficar a vida toda sofrendo, tendo problemas aí com a serpente, vocês vão ser alvo dela, mas um dia a mulher vai dar a luz e vai surgir um descendente para pisar na cabeça da serpente, amém? Essa foi a promessa. Logo depois disso, o próprio Deus faz o primeiro sacrifício. Ele mata um cordeirinho, sacrifica um cordeirinho, faz roupas de pele para Adão e Eva, coloca em Adão e Eva, eles estavam ali todos envergonhados, assim, sem jeito, Deus cobre. Deus começa a mostrar, olha, o teu problema vai ser resolvido assim, mediante o sacrifício. E agora Deus, Ele vai se encarregar de no Antigo Testamento inteiro, mostrar para nós, fazer a gente entender o que Ele iria fazer através desse Messias, através desse filho que nasceria. Então, Ele institui algumas práticas pedagógicas para que o povo entendesse como Ele iria resolver o problema. A gente tem a instituição do sacrifício de cordeiros. O primeiro que fez foi Deus, depois disso, o filho de Adão e Eva, Abel, faz o primeiro sacrifício. O Caim faz um sacrifício do jeito que ele queria, mas Deus diz, olha, esse aqui, eu que vou prover o sacrifício. Depois vem Abraão, vocês lembram da história de Abraão? Abraão recebeu o desafio de sacrificar o próprio filho dele.
Quando ele está com a faca empunhada para sacrificar o filho, o anjo segura a mão dele. E aí Deus diz, não faça isso com o teu filho. Tem um cordeiro ali, pega o cordeiro e sacrifica no lugar. Abraão começa a entender, opa, é alguém que vai morrer no meu lugar. Depois Deus institui um santuário. Esse santuário, ele tem todo um ritual envolvendo o sacrifício de cordeirinhos. A pessoa, quando pecasse, tinha que trazer um cordeirinho. E esse cordeirinho morria para que ela fosse perdoada. Confessava o perdão, havia remissão de perdão através da morte do cordeirinho, derramamento de sangue. E ali foi sendo inculcado na mente do povo. E para nós hoje também, a gente entende, opa, vai surgir alguém, um dia, um Messias, esse filho, que vai pisar na cabeça da serpente, e ele vai fazer isso como? Sacrificando-se. E a Bíblia então vai apresentando, vai desenrolando, vai desenvolvendo esse tema. Até que de repente então chega o momento, em que a gente vai chamar esse momento de o momento mais especial da história. O momento que dividiu o nosso calendário em dois. O momento em que a plenitude dos tempos alcança. E está descrito de uma forma assim, com uma linguagem um pouco apocalíptica, né, simbólica. Apocalipse 12, é o segundo texto que eu quero ler com vocês. Pode abrir a Bíblia. Apocalipse capítulo 12. Vamos lá. Versículo 1 até o versículo 5. Apocalipse 12. Do 1 até o 5. Aqui está descrito quando esse plano seria posto em prática. Vamos ler? Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz, a fim de lhe devorar o filho quando ele... Lembra lá em Gênesis 3,15? Vai nascer um filho. Esse filho vai nascer, sabe, para pisar na cabeça da serpente, do dragão. E aqui a gente vê a cena, né, da mulher diante aí desse momento crítico, vai dar a luz, o filho vai nascer, e o dragão está como? Ele está furioso, ele está assim, com os olhos, sabe, arregalados de tanto ódio, de tanta raiva desse filho que vai nascer para pisar na cabeça dele. Por isso ele está ali diante da mulher, esperando o filho nascer, para devorar o filho, para destruir o filho. Aí o verso 5 diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Esse dragão, ele está muito furioso, porque ele sabe que agora aquele plano que foi desenvolvido, que foi explicado, que foi apresentado no Antigo Testamento, ele vai acontecer na prática. O filho vai nascer, e o dragão está ali querendo destruir o filho, porque ele sabe que se aquele filho nascer, cumprir o plano dele, sabe, morrer na cruz, pagar o sacrifício, se sacrificar pelo pecado dos outros e ressuscitar, esse filho vai estar pisando na cabeça dele, e ele quer destruir. A gente sabe que isso aconteceu quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, o rei Herodes fez ali um decreto, né? Ele disse: acabe com todas as crianças abaixo de 2 anos. Jesus foi perseguido. Mas quando Jesus nasce, o plano então de fato agora começa a ser colocado em prática. Jesus nasce, Jesus tem uma vida impecável. A Bíblia chega a chamar ele de santo, impecável, chega a chamar ele de sem mácula, separado dos pecadores. Não existe nada, o Pilatos não viu nada em que acusar Jesus. Não houve acusação, a única acusação foi a bondade, ele se passar por Deus, e ele era Deus. Não houve nada na vida de Jesus que pudesse incriminá-lo.
Mas ele foi para onde? Na cruz, na pior das mortes. Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. O texto aqui narra assim: o filho nasceu e foi arrebatado para o seu trono. Ele volta como um vitorioso, como alguém que pisa na cabeça da serpente. No próprio Apocalipse 12, verso 11, diz assim: eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Amém? Aqui Jesus conquista, ele coloca o seu plano em ação. Agora, vem uma pergunta, né? E o que esse plano tem a ver comigo? Na prática, assim, sabe? O que a cruz significa? O que ela de fato opera na minha vida? Que diferença ela faz? Ok, Jesus morreu lá há 2000 anos atrás. Todo o Antigo Testamento colocava luz no nascimento de Jesus. Mais de 600 profecias messiânicas falaram da cidade onde Jesus nasceria, falaram do ano em que Jesus nasceria, falaram da família onde ele nasceria, da morte de Jesus, de como ele resgataria através do seu sacrifício. E isso aconteceu. Mas o que isso tem a ver comigo? E eu que estou aqui agora, 2000 anos depois. Qual é a diferença? O que de fato Jesus operou na cruz? Paulo usa duas palavras para descrever o que Jesus fez na cruz por mim e por você. Duas palavrinhas. E as duas se encontram no livro de Colossenses. Eu disse que ia ler 4 textos, os outros 2 textos estão no livro de Colossenses. A primeira está lá em Colossenses 1, 19 até o 22. Eu vou fazer questão que você abra a sua Bíblia nesse texto e que você marque, porque ele é muito especial, é muito importante. Colossenses 1, do 19 até o 20. E você vai ficar sabendo qual é a primeira palavra que Paulo usa para descrever o que Jesus opera na cruz, o que Jesus faz por mim e por você. Colossenses, capítulo 1. Vou achar aqui também. Colossenses, capítulo 1, logo depois de Filipenses, versículo 19 até o versículo 22. Olha só que texto lindo. Porque aprouve a Deus que nele, em quem? Jesus, residisse toda a plenitude. Ele foi completo em tudo. Jesus foi completo em guardar as leis, em ser uma pessoa boa, em ser amigo das pessoas, em amar o próximo. Enfim, o que você colocar, Jesus foi perfeito. Porque aprouve que Deus nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós mesmos, que também outrora eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aqui Paulo usa uma palavrinha importante que você tem que lembrar. A cruz significa reconciliação. Reconciliação. Essa é a primeira palavra que a cruz significa e que ela alcança também a mim e a você hoje. Na cruz, Jesus reconciliou. Ele operou reconciliação. Lembra qual era o primeiro problema que Deus tinha com a entrada do pecado, com a rebelião desse planeta? Um problema de relacionamento. Na cruz, Jesus resolve esse problema, operando reconciliação. Entenda o seguinte: a verdade é que todos nós nascemos como inimigos de Deus, com a tendência de fazer o que é mal, de fazer o que é errado. Todo mundo fala assim: criança é símbolo de pureza, né? É puro, sabe, sem pecado e tal. Você olha para uma criança, todo mundo tem que ser que nem criança. Mas o Davi diz o seguinte, que em pecado a gente já foi concebido, a gente já nasceu no pecado. E eu tenho 2 lá em casa. Eu lembro quando o João tinha 3 anos e a Ivelise tinha recém-nascido.
ela nem sabia falar ainda, mas ela já sabia ser egoísta. Eu lembro uma vez, o João ali brincando com um brinquedinho, e o brinquedinho não era dele, era da Evelise, e a Evelise já pega o brinquedinho, é meu, e o outro é meu, e aquela briga. Desde criança, a gente já nasce egoísta, a gente já nasce com a maldade, com a semente do mal dentro do coração. Isso faz a gente querer distância de Deus. Se você olhar para o mundo hoje, quantas são as pessoas que são amigas de Deus? E quantas são as pessoas que não querem saber de Deus? Quantos dos cristãos que se dizem cristãos são realmente amigos de Deus? Existe algo que nos empurra para longe de Deus. Existe uma semente que faz a gente viver nessa luta intensa. Eu sei que Deus é bom, mas sabe, passar 1 hora estudando a Bíblia, isso aí prefiro ficar na frente de um filme, olhando tiro e luta e morte 2 horas. O ser humano tem esse desejo por sangue. Ele não quer saber de santidade, de bondade. Existe um problema de relacionamento. Mas na cruz Jesus opera a reconciliação. E sabe por quê? Porque as pessoas contaram uma mentira para nós de que Deus é carrasco, de que Deus olha lá do céu e castiga, de que Deus não é amor, de que Deus é tipo um relojoeiro que colocou ali o relógio, deu corda e disse: se virem agora. Mas lá na cruz isso fica provado que não é assim. Lá na cruz a gente vê um Deus que não ficou de braços cruzados diante da humanidade. Ele não ficou assim, ó, agora se danem. Não, ele olhou, ele decidiu descer do céu para vir aqui. Decidiu sair da sua posição de rei do universo para nascer como um bebê pobre lá na manjedoura de Belém. Decidiu viver como um filho de carpinteiro, ser alguém que não tinha nada para alcançar aqueles que não tinham nada. Decidiu descer no último degrau, no fundo do poço, para buscar aqueles que estavam lá no fundo do poço. E esse Deus não mediu esforços, porque ele não nasceu para reinar, ele nasceu para morrer. Jesus nasceu para morrer. Esse Deus fez isso por mim e por você. Aí quando eu olho para isso, quando eu entendo isso, eu vejo a cruz, eu começo a dizer: poxa, esse Deus não é tão mau assim. Esse Deus é bom. Esse Deus é pai. Pai bondoso, né? Porque tem uns pais que não são muito bons. É um pai amoroso. E a cruz começa a fazer, sabe, como um imã. Ela começa a atrair. Ela começa a puxar a gente, ainda com a natureza pecaminosa e querendo o mal. Deus começa a puxar, a cruz começa a operar uma reconciliação. Ela faz a gente entender: poxa, Deus não é tão ruim, é bom, eu vou voltar para Jesus. E a gente começa um caminho inverso, sabe? Começa a caminhar na direção de Deus. E Ele começa a operar algumas mudanças. Ele faz a gente amar as pessoas. Ele faz a gente amar nós mesmos. Ele faz a gente se reconciliar com tudo que está na nossa volta. Ele começa a operar transformações. E na medida em que a gente se aproxima dele, a cruz, ela se estende como uma ponte sobre o abismo que nos afastava de Deus. Agora a gente tem acesso ao Pai. Agora a gente tem motivo para chegar ao Pai. A cruz mostrou para o universo quem é Deus e quem é Satanás. Vindicou o caráter de Deus. Ela age agora como um imã. Por isso a cruz opera reconciliação. Amém? Ela nos dá um motivo indiscutível de que nós podemos nos jogar nos braços de Deus. Ele não é um Deus assim como enfiaram na nossa cabeça. Ele é um Deus que ama apaixonadamente todos nós, que é nosso Pai e quer nos fazer seus filhos. Relacionamento de pai e filho. Isso vai mudar a nossa vida. Isso vai nos libertar. Porque na medida em que voltamos para Deus, na medida em que nos relacionamos com esse Deus, Ele nos dá um propósito na vida. Ele nos dá uma esperança. Ele nos dá um sentido para viver. Ele nos ajuda a entender que não estamos aqui por acaso. Amém? Ele opera a reconciliação. E agora o último texto. Colossenses 2, 13 a 15. A segunda palavrinha. Colossenses 2, 13 a 15. É a segunda palavrinha
que Paulo usa para entender o que a cruz tem comigo. Olha que lindo também. E a vós, outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. A segunda palavra que Paulo destaca aqui é perdão. Isso foi o que Jesus operou na cruz, por mim e por você. A segunda verdade importante: não existe ninguém nessa terra que é santo. Não existe ninguém nessa terra que é assim, eu nunca fiz mal para ninguém, eu sou uma pessoa boazinha. Eu já vi alguns dizerem assim. Não existe nenhum santo nessa terra. Todo mundo deve no cartório. Todo mundo tem um problema judicial com Deus. Todo mundo tem pecados. Todo mundo tem defeitos a serem corrigidos. Todos nós. E sabe, imagina que você tem uma ficha criminal lá no céu. Por todas as vezes que você magoou o coração de Deus, por todas as vezes que tu cometeu um pecado contra uma pessoa, contra a tua esposa, contra o teu esposo, contra um vizinho, contra um amigo, toda vez que você, escondido fez alguma coisa errada, escondido magoou o coração de alguém, foi infiel a alguém. Todas as vezes que você falou uma mentira, todas as vezes que você teve intenção má no coração em fazer algo. Imagina só se todos esses pecados estiverem escritos nessa ficha criminal. Imagina que tem uma ficha criminal lá no céu e está tudo lá. Eu quero perguntar aqui, tem alguém que não tem nada nessa ficha criminal? Tem alguém aí que está limpinha? Qual é o tamanho dessa ficha criminal, da sua ficha? Lá no céu. Pequena, uma folhinha. Eu fico imaginando, eu penso que a minha deve ser uns, sei lá quantos volumes, de quantas 1000 páginas cada volume. Porque a gente é muito, mas muito pecador. Acumula pecados diariamente. Então nós temos um problema, nós temos dívida no cartório. Aqui o texto está dizendo que na cruz, Jesus, ele não esqueceu não dessa ficha criminal, que o texto aqui chama de escrito de dívida. Todos nós temos um escrito de dívida. Transgredimos a lei de Deus. Essa lei nos acusa todos os dias, dizendo: você é pecador. Você comete pecados. Você deve no cartório. Sabe o que Jesus fez com esse escrito de dívida? A Bíblia diz aqui que ele encravou esse escrito de dívida que era contra nós, aonde? Na cruz. Ou seja, o que Jesus faz na cruz? Ele faz mais ou menos o que aconteceu numa sala de aula uma vez. Eu gosto dessa história, eu até já contei aqui, mas vou contar de novo, para quem não viu, para ilustrar isso aqui. Diz que uma vez numa sala de aula, um professor estava tendo problema com a turma. E os alunos ali bagunçavam demais, era aquela bagunça. E ele disse: não dá para continuar assim, a gente vai resolver esse problema. Então ele instituiu ali algumas leis, alguns mandamentos para resolver, para ter um mínimo de harmonia. E claro, para uma lei funcionar, tem que ter penalidade. Então ele instituiu ali algumas penalidades para certos tipos de lei. A penalidade mais simples que ele tinha era 10 reguadas nas costas. Professor duro, né? Hoje não dá mais para fazer isso. Há alguns anos o pessoal fazia. Mas ele disse o seguinte: então, se acontecer isso, a mínima coisa que pode acontecer é 10 reguadas nas costas e sem camisa, na frente da turma, para prender. Professor mal, né? Aí a turma reagiu, ok? Ficaram com medo, ficaram ali, poxa, agora a gente tem que entrar aqui na linha. As coisas foram bem por um tempo. Mas olha só, um dia apareceu um crime. O Pedrinho veio para o professor chorando, dizendo: professor, roubaram o meu lanche. E agora a turma toda ficou: ixi, quem é que vai levar as 10 reguadas? Em alvoroço. O professor começou a investigar, tentar descobrir quem tinha sido. Perguntou para a turma, ninguém falou nada, até que o professor descobriu.
Quem tinha roubado o lanche? Tinha sido o Joãozinho. O Joãozinho, que era um menino magrinho, era um menino que não tinha condições de trazer lanche para a escola. Um dia, com fome, passou a mão no lanche do Pedrinho. E agora o professor fica numa encruzilhada. O que eu faço? Eu quero deixar livre aqui o Joãozinho, mas se eu fizer isso, a turma vai dizer o seguinte: essas leis não servem para nada, a gente pode fazer o que quiser, que o professor sempre, né? Tem que ter justiça? Tem que ter justiça. E aí o professor disse o seguinte: Joãozinho, infelizmente, você tem que pagar o que deve. Você tem que passar pelo castigo que está proposto, você tem que pagar, você tem culpa. E o Joãozinho é chamado à frente, o menino vem assim, cabisbaixo, e a turma toda ali com pena, porque sabia, né, da situação dele. O professor diz o seguinte: Joãozinho, tira o casaco. O Joãozinho olha: professor, por favor, deixa pelo menos ficar com o casaco. Mas o professor diz: não tem jeito. Ele na verdade não queria sofrer menos, ele não queria mostrar a magreza dele. Era o único casaco que ele tinha, ficava sem camisa por baixo. E o professor disse: não tem jeito, você tem que tirar. Ele tirou, e o professor pegou a régua e deu a primeira reguada nas costas. Aquele menininho se contorceu de dor. Quando o professor foi dar a segunda reguada nas costas, alguém segurou a mão do professor. O professor olhou, quem estava ali? O Pedrinho. O Pedrinho disse: professor, é o seguinte, ele tem que apanhar? O Pedrinho, que tinha condições, era um menino mais robusto, ele diz o seguinte: professor, se alguém tem que apanhar, então bate em mim. Deixa o Joãozinho. O professor olhou e disse: ok, você vai levar as reguadas? Vou. Eu sofro no lugar dele. Aí o Pedrinho entra, leva as outras reguadas e o problema está resolvido. Todos nós merecemos a morte por causa da nossa ficha criminal extensa. Mas aí Jesus disse: espera aí. Eles entraram de gaiato nessa história, eles têm culpa no cartório? Tem. Mas tem um inimigo, eu vou pisar na cabeça desse inimigo e eu é que vou sofrer a consequência. Eu é que vou passar pelo que eles têm que passar. Eu é que vou subir naquela cruz e morrer a morte que eles deveriam morrer. E o que Jesus faz na cruz é quitar um débito. É dizer o seguinte: ó, tudo isso que você merece, deixa comigo. E aquilo que eu mereço, que é a vida eterna, porque Jesus não pecou, ele foi pleno, eu troco com você. Ele trocou conosco. Ele simplesmente trocou. Barrabás foi o representante de toda a humanidade. Lá na cruz, em que Jesus morreu, aquela cruz não foi feita para Jesus. As medidas não eram as de Jesus. Barrabás deveria morrer naquela cruz. Jesus não morreu na cruz dele. Jesus morreu na minha e na sua cruz. Trocou de lugar, pagou o preço, encravou o escrito de dívida que era contra nós. E ele diz assim: agora você está livre. Satanás não pode acusar. Satanás não pode mais querer que ele seja nosso, que nós sejamos dele, porque Jesus nos comprou de volta. Ele operou a salvação em nosso lugar. Queridos, para terminar a mensagem dessa noite, eu quero dizer para você, resumir tudo que eu falei aqui em duas coisas. Deus é um pai de amor. E um dia ele olhou para eu e você desgarrados, e ele disse: eu quero me aproximar. Eu quero reatar o relacionamento. Eu quero ter um relacionamento de pai, um relacionamento de filho. Eu quero cuidar de você, meu filho. Eu não quero deixar você por aí sozinho. Eu sei que alguém te colocou uma ideia de que você pode viver sem mim. Mas o filho precisa do pai. E o pai quer ter o filho nos seus braços. Jesus quer se aproximar. Jesus quer reatar o relacionamento. Olha para a cruz, meu querido. Ele não é um Deus tirano. Ele é alguém que te ama e que está de braços abertos, querendo entrar na tua vida. Eu não sei se você está vindo aqui pela primeira vez essa noite, se você está estudando a Bíblia, está iniciando nessas coisas, mas não interessa. Eu queria dizer o seguinte:
Deus quer ter um relacionamento com você. E esse relacionamento vai mudar a tua vida. Vai fazer você diferente. Talvez você é alguém que já faz anos que vem à igreja, mas você não está tendo um relacionamento com Deus. Teu relacionamento ainda continua mutilado, quebrado. Jesus quer ter um relacionamento, sabe, fazer parte da vida de todos os âmbitos e transformar tudo, reconciliar tudo, mudar tudo. Sabe, esse Deus, Ele foi até as últimas consequências. Ele pagou o seu pecado. Você não precisa andar por aí de cabeça baixa, se sentindo a última bolachinha do pacote. Não. Você pode se sentir um filho amado. Você pode se sentir alguém perdoado e alguém salvo, independente de quão terrível foi a tua vida, ou quanta pose você teve de bondade, mas não foi. Deus não se interessa com nada disso. Ele se interessa em te oferecer o perdão. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: o que você vai fazer a respeito disso? Qual vai ser a tua resposta a respeito disso? E eu queria dar uma oportunidade para nessa noite você conversar com Deus e você disser assim: Pai, eu quero me aproximar, eu quero aceitar esse perdão, eu quero ter um relacionamento vivo contigo, porque eu sei que o Senhor tem para me oferecer. Eu sei que o Senhor tem o Senhor para me oferecer. E eu quero voltar, eu quero reatar, eu quero me entregar. Eu não quero resistir, eu quero me entregar. Eu vou chamar o quarteto, nós vamos ter uma música aqui muito especial. E essa música fala desse desejo. É uma música para você conversar com Deus enquanto você ouve ela. É uma música para você dizer: Senhor, é isso que eu quero. É uma música para você aproveitar esse momento e ter uma intimidade com Deus. Você recebeu esse cartãozinho na entrada. Esse cartãozinho aqui está escrito: a minha decisão. Nós queremos orar pela sua decisão. E eu quero dar oportunidade para você nessa noite sair daqui com uma decisão tomada. Não deixa a voz do Espírito Santo ser apagada do teu coração, mas decida. Tome uma decisão. Você tem o cartãozinho? Tem alguém que não tem o cartãozinho? Tem alguém? Posso pedir para as irmãs que estavam ajudando aqui? Ali tem o pessoal no fundo. Isso. Levanta a mão, que o pessoal já vai chegar até você. Tem a irmã, tem ali o outro irmão também. Pode levantar a mão aí que você vai receber. Nesse cartãozinho aqui tem algumas decisões que você pode tomar. Você pode marcar aqui a tua decisão. Quem sabe você esteja passando por um momento difícil e você gostaria de receber forças. Você pode marcar aqui: eu quero que orem por mim. Essa igreja vai orar por você. Essa igreja vai interceder por você, para que Deus atue na tua vida. Quem sabe você gostaria de ter uma visita, de receber alguém para conversar, para abrir o coração. Você pode marcar aqui também. Quem sabe você gostaria de dizer: Senhor Jesus, eu tenho um desejo profundo de ser transformado pelo Senhor. Ah, Pai, eu ainda estou engatinhando na caminhada cristã, eu preciso aprender mais. Eu quero estudar a Bíblia. Eu vou tomar decisão nessa noite de estudar a Bíblia, de ouvir a voz de Deus, de compreender a voz de Deus. Marque aqui: eu quero estudar a Bíblia. Mas quem sabe você já está estudando, você já conhece, você está de longe assim, sabe, vindo de vez em quando e tal, e você sente que não dá mais para esperar. Eu preciso me posicionar e entrar naquele tanque ali e ser batizado. Eu quero ser batizado. Eu quero me entregar a Jesus a esse ponto publicamente e demonstrar para o mundo de que lado que eu estou. E você pode marcar aqui: eu quero me preparar para o batismo em breve. Eu quero, Senhor. Conversa com Deus. Coloca a tua decisão aqui. Coloca teu nome, aqui teus dados, para que a gente possa também te ajudar nessa caminhada. Mas não saia daqui sem tomar uma decisão. Enquanto o quarteto estiver cantando, eu vou convidar você para vir aqui à frente, para trazer a sua decisão, colocar aqui nessa urna. E eu quero orar com você. Você pode ficar aqui à frente, terminando de conversar com Deus, e nós vamos orar junto para encerrar essa noite. Que Deus abençoe. Ouça a voz do Espírito Santo.
vez. É hora de voltar. Vem agora, esquece o passado. Cristo hoje te quer salvar. Ele recebe o fraco, Ele estende a mão. Sua verdade traz vida. Em Jesus acharás salvação. Ele recebe os pecadores. Ele veio salvar, resgatar quem perdeu. Oh, quanta graça do céu revelada! Cristo te recebe e te dá o seu perdão. Cristo convida outra vez. É hora de entregar. No Calvário sua culpa foi paga. Lá no céu acharás teu lugar. Ele te chama depressa. Vem, vem sem mais demorar. Cristo te faz a promessa. Haverá novo céu, novo lar. Ele recebe os pecadores. Ele veio salvar, resgatar quem perdeu. Oh, quanta graça do céu revelada! Cristo te recebe e te dá o seu perdão. Não importa o passado, sua graça é maior. Cristo hoje te dá salvação. Salvação vem, pois Ele recebe os pecadores. Ele veio salvar, resgatar quem perdeu. Oh, quanta graça do céu revelada! Cristo te recebe e te dá o seu perdão. Cristo te recebe e te dá
nos levantar todos para orarmos a Deus. Deus seja louvado aí pela decisão que você tomou, por você que está aqui à frente. Esse é o nosso Deus. Ele é um Pai que nos recebe, que nos perdoa e que está disposto a entrar na nossa vida e a nos libertar de tudo. Querido Deus, aqui estamos nessa noite, Senhor, lembrando mais uma vez do Teu sacrifício, daquilo que o Senhor operou por nós na cruz. Nós Te agradecemos, Senhor, porque ao ver, Senhor Deus, a situação desse mundo, um mundo em rebelião, que virou as costas para Deus, nós vimos que o Senhor não virou as costas para nós. Pelo contrário, Senhor Deus, o Senhor descruza os braços. O Senhor entra na história desse mundo. O Senhor vem se revelar, mostrar quem o Senhor é, mostrar o Teu caráter de amor, o Teu caráter de aceitação, que vai em busca, que vai à procura. E o Senhor paga, Senhor, a nossa culpa na cruz. O Senhor encrava o nosso escrito de dívida. Nós podemos erguer a cabeça, Senhor Deus, e sair aqui dessa noite sabendo de que somos santos aos Teus olhos, de que somos salvos pela Tua graça. E não apenas isso, mas que daqui nós saímos para ter um relacionamento mais profundo contigo. O Senhor quer entrar na nossa vida todos os dias, todas as horas, minutos, segundos. Não importa se em casa, na igreja, no trabalho, no trânsito, o Senhor quer estar ali do nosso ladinho, Senhor. Nós só precisamos dizer: eu quero, vem, Senhor, abrir o nosso coração, desenvolver esse relacionamento que pode reconciliar-nos com Deus e reconciliar todas as coisas à nossa volta. Pode nos fazer voltar, Senhor Deus, caminho de volta, não mais na direção oposta a Deus, mas na direção, no sentido de Deus. Obrigado, Senhor, porque é assim que o Senhor vai nos libertar. Eu não sei aqui, Senhor Deus, o que tem prendido a vida dessas pessoas, o que tem feito essas pessoas sofrerem, quais são as correntes que prendem elas. Mas eu sei que assim, dessa forma, com essa compreensão, e saindo daqui para se relacionar contigo, nós seremos libertos. Por favor, Senhor, nos toma em Teus braços. Aqui nessa caixa foram colocadas algumas decisões. Pessoas que querem estudar a Bíblia, pessoas que querem ser batizadas, pessoas que querem receber oração, pessoas que demonstraram o desejo de se entregar completamente mais uma vez. Toma, Senhor Deus, cada nome em Teus braços e carrega eles, Senhor Deus, para uma vida liberta. São as bênçãos que eu Te peço. Nos dá uma semana de vitórias ao Teu lado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.